Olá, meus amigos, olá, irmãos. Meu nome é Gilberto e sou um amante da mensagem do profeta William Marion Branham. E, como nós sempre temos feito, nós vamos entrar aqui em mais um assunto sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do profeta William Marion Branham, né? E vamos abordar hoje uma escritura. Então, se você quiser acompanhar aí a nossa escritura, nós vamos ler uma escritura muito conhecida hoje no livro de São João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Né? Então vamos acompanhar a leitura para nós darmos início aí ao nosso assunto desse vídeo. Disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Essa escritura é uma escritura muito conhecida, irmãos. É uma escritura onde Jesus Cristo fala que aquele que crê em mim, né? E eu gostaria de ressaltar esse assunto, né? E também mesclar um pouquinho aqui com a mensagem Deus escondido, porém revelado em simplicidade, mensagem popularmente conhecida como Deus em simplicidade, pregada pelo nosso amado profeta, não é? Lá nos Estados Unidos, em Jeffersonville, Indiana. Eu gostaria de frisar um pouquinho sobre esse crente que crê em Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, aquele que crê em mim. Então muitas pessoas elas tomam essa escritura e elas tentam viver de uma forma que elas não dão conta de viver. Porque a Bíblia ela não está falando de pessoas, de centenas de pessoas, ela não está falando de pessoas comuns ou comuns como eu e como você. A Bíblia aqui está falando do homem que é chamado por Deus para esse propósito de crer nele. E crer em Cristo é manifestar as obras de Cristo. Então, por isso que Jesus Cristo está falando aqui no singular. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então, nós temos que, nesse momento, parar e olhar para nós mesmos, né? Ou olhar para a igreja, né? Para a assim chamada igreja desse dia, e ver, procurar observar quem é que está manifestando as obras que Jesus Cristo manifestou, ou está fazendo essas obras maiores do que ele fez. E aí, quando nós começamos a observar isso, nós vamos ver que nenhum de nós estamos fazendo isso. Quando nós paramos para observar isso, nós vamos ver que nenhum pastor está fazendo isso. Por quê? Porque ele não é o crente, não é aquele que crê em mim, que Jesus disse. Não se trata de pessoas comuns, mas se trata do homem que é chamado por Deus para aquele propósito. Assim como Moisés foi chamado por Deus, assim como Elias foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus no seu dia. Então, nós conhecemos bem, o profeta nos ensinou isso, que para cada dia, para cada evento que Deus fazia na terra, Deus envia um profeta. Então, por exemplo, quando Deus queria tirar Israel do Egito, Deus enviou Moisés. E Deus não trata com nenhum outro homem a não ser aquele homem chamado por Deus para aquele propósito específico, que era tirar Israel do Egito. E aí nós poderíamos dar outros exemplos, como Noé construindo a arca, não é? Para trazer o dilúvio sobre a terra. Poderíamos dar o exemplo de Elias lutando ali, brigando contra aqueles profetas de Baal, e tantos outros exemplos. Mas o que eu quero deixar claro para você é que o homem chamado por Deus para o propósito do dia, esse é o crente que Jesus Cristo está falando aqui. Aquele que crê em mim, esse homem, esse profeta que crê em Jesus,
ele manifesta as obras de Jesus, que Jesus fez aqui na terra. Por isso que ele estava dizendo aqui, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Então, não se trata de mim ou de você, mas se trata do profeta. E no nosso caso aqui da mensagem, se trata do nosso profeta William Marion Branham. Você pode reparar que o irmão Branham, dentro de toda essa mensagem, o irmão Branham foi o único que manifestou as obras que Jesus Cristo fez e ainda fez maiores do que Jesus fez. Porque Jesus tomou o pão e multiplicou o pão. Jesus tomou o vinho e multiplicou o vinho. Se você repara no ministério de Jesus, não tem nenhuma escritura ali dizendo que Jesus criou alguma coisa do nada, do zero. Onde não existia, ele falou a palavra e trouxe a existência. Não. Por que Jesus não fez isso? Porque isso se cumpriria na vida do crente, daquele que cresce nele, como ele diz aqui no versículo 12 do capítulo 14 de São João. Então aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, quando ele vem na forma do Espírito Santo, ele habita num homem, e esse homem é o crente que crê em Jesus Cristo. Ali está o crente, o verdadeiro crente que manifesta as obras de Deus para os últimos dias, é o profeta William Marion Branham. Ali se cumpriu as obras de Deus na vida daquele homem, e ele fez obras maiores, porque ele olhou para um lugar onde não havia esquilos, e ele falou a palavra, e trouxe esquilos à existência. Então, obras maiores foram feitas na vida do crente, não é? Então, eu gostaria de nós iniciarmos esse assunto e que você meditasse nesse assunto, não é? Para que você entenda. E aí, quando nós começamos a entender que esse crente é o profeta, que esse homem tem um ministério especial, que esse homem tem um ministério vindicado pela palavra de Deus, um ministério provado, nós vamos entender quem é a noiva de Jesus Cristo. Que a noiva de Jesus Cristo não é como as pessoas estão chamando aí hoje, dizendo que qualquer grupo de igreja é a noiva, qualquer grupo de igreja é a noiva. Não. A noiva de Jesus Cristo é o ministério profético. Eu estou lembrando aqui agora de uma pessoa que perguntou para o irmão Branham, numa mensagem de perguntas e respostas, um irmão mandou uma pergunta para o profeta dizendo assim: irmão Branham, haverá um ministério para a noiva antes do arrebatamento? O irmão Branham prontamente respondeu, irmão: sim, meu querido irmão, é este ministério que estamos experimentando agora mesmo. Qual era o ministério que estava acontecendo ali naquele momento? Era o ministério do profeta, irmão Branham. Então o irmão Branham estava respondendo para aquele irmão que o ministério da noiva era o ministério que estava ali presente naquele momento. Então muitas pessoas se confundem isso, e é por isso que nós estamos gravando esse vídeo para vocês, para você, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão assistindo, para que nós possamos começar a olhar essa mensagem, a olhar essa Bíblia diferente, com olhos espirituais abertos, para reconhecer o que Jesus Cristo já fez por nós. Não está mais no futuro, não está mais na frente, não está no alto, não. Está aqui, hoje. A palavra de Deus manifestada através do ministério profético de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O problema, irmãos, é que muitos estão ignorando aquilo que aconteceu no ministério do profeta e julgando o ministério do irmão Branham, a vida peculiar que o irmão Branham teve, como se fosse algo comum, algo que não teve tanto valor assim, e por isso aguardam a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento, aguardam a ressurreição dos mortos, aguardam essas coisas para o futuro. Mas quando você pede a Deus
quando você busca isso de Deus intensamente, um entendimento aberto da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem e abre o nosso entendimento para que nós possamos entender que o ministério do profeta pôs fim a todas as Escrituras. Por isso que o irmão Brana diz, lá na mensagem Almas Encarceradas Hoje, o profeta diz lá, se você quiser ler, não é? Eu não me lembro o parágrafo aqui agora, mas é lá pelos parágrafos 248, 250 ali, 260, se você puder pegar a sua mensagem e ler, você vai ver o irmão Brana falando lá sobre a abertura dos 7 selos. E ele diz assim, a abertura dos selos pôs fim a todas as Escrituras. Ora, irmãos, eu creio no profeta, e eu espero que você também creia no profeta. Se o irmão Brana está dizendo que a abertura dos 7 selos pôs fim a todas as Escrituras, eu creio. E para mim, todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, está encerrada depois da mensagem do profeta. Ou seja, todas as promessas da Bíblia, tudo que Deus prometeu que faria no último dia, está cumprido diante dos nossos olhos. Basta apenas nós olharmos para essa Bíblia como ela é, olharmos para a mensagem do profeta como ela é, e nós veremos que tudo está cumprido. Ora, não me alarma muito, não me preocupa muito ver a condição em que o mundo está hoje. As pessoas estão assustadas. Na época do irmão Brana já dizia, o coração dos homens está desfalecendo de temor, estão com medo. Agora muito mais, o irmão Brana disse isso em 1963, agora muito mais as pessoas estão desesperadas com pandemia, com doenças, com pragas que vêm assolando a terra, e as pessoas estão dizendo, Jesus está voltando, essas coisas estão acontecendo porque Jesus está voltando. Não, irmãos, se nós olharmos para a Bíblia como a Bíblia é, se nós olharmos para a mensagem como a mensagem é, e você vai ver que essas pragas, a condição que está o mundo, a condição que está o ser humano, as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, a condição em que o mundo está, não é porque Jesus está voltando, é porque ele já tem vindo e já tem cumprido a sua palavra através de um ministério profético prometido na Bíblia para o tempo do fim. Mas o problema é que muitos estão passando por cima. Essa mensagem está passando por cima da cabeça de muitas pessoas, e as pessoas não estão reconhecendo ou não reconheceram quem é o irmão Brana e o que é o ministério do profeta. Por isso é que nós vamos então abordar um pouquinho sobre essas coisas aqui, para que você possa entender melhor o que é a mensagem do irmão Brana. Então nessa feita eu vou ler somente um parágrafo aqui, né, para nós meditarmos um pouquinho, né, nesses parágrafos. Se você tem aí, se você não tiver com a mensagem na mão, anote aí a mensagem. Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Então ele se esconde naquela simplicidade e se revela naquela mesma simplicidade. Por isso o irmão Brana pregou essa mensagem. Deus escondido. Ora, vamos parar para pensar nisso. Pensa comigo. Como que pode uma coisa estar escondido e revelado ao mesmo tempo? Como que pode? Eu não consigo fazer isso. Você não dá conta de fazer isso. Esconder uma coisa e mostrar aquela coisa na mesma simplicidade. Naquela mesma forma que você esconde, você mostra. Como que eu consigo fazer isso? Ninguém, nenhum ser humano dá conta disso. Mas Deus, esse é o plano de Deus. Deus se esconde naquela simplicidade e se revela naquela simplicidade. O que nós temos que entender, irmãos, é que essa simplicidade de Deus, que Deus escolheu se manifestar, se revelar e se esconder, é um homem. Não é uma máquina, não é um poder atômico, é um homem. Deus escolheu se esconder no homem. Deus escolheu se revelar através do homem. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem, Deus em simplicidade,
no parágrafo 125, se você não tiver aí com a mensagem na mão, anota aí esse parágrafo, depois você lê na sua casa, né? Então ele diz assim, 125, ele diz assim: falham em vê-lo. Olha aí o que o irmão Branham está falando. As pessoas estão falhando em reconhecer Jesus Cristo. As pessoas estão falhando em reconhecer a vinda do Senhor. As pessoas falham em reconhecer o arrebatamento. Por isso estão esperando o arrebatamento hoje. Muita gente, milhares de pessoas, estão esperando o arrebatamento acontecer com milhares de pessoas subindo nesse corpo humano. E isso não é verdade, irmãos, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino dos céus. Carne e sangue não sobe. Pelo contrário, carne e sangue desce. De onde ela veio do pó, ao pó ela tornará. Então, muitas pessoas estão enganadas com essas coisas, esperando o arrebatamento acontecer com milhares de pessoas subindo ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Por que eu digo para você que não é verdade? Porque o arrebatamento, o irmão Branham deu exemplo para a gente do que seria o arrebatamento. Ele diz como foi nos dias de Enoque. A Bíblia nos dá o exemplo de como foi o arrebatamento. Enoque andou com Deus. Olha aí, eu volto a falar para você do crente. Quem era Enoque? Era o crente. Era aquele que creu nele naquele dia. Então, esse crente, ele anda com a palavra. Esse crente, ele vive através da palavra. E esse crente, ele anda com Deus. Por quê? Porque ele anda com a palavra. Então a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, o arrebatou, o tirou da terra. E Enoque era um homem. Então o irmão Branham, se você pegar ali a mensagem o Rápido, tradução de Goiânia, você vai ver lá o irmão Branham mostrando esse exemplo de Enoque e mostrando que o arrebatamento da noiva é tal qual o arrebatamento de Enoque. Então, assim como um homem subiu arrebatado ali em Gênesis, que foi Enoque, um homem sobe arrebatado no dia da noiva. A noiva é um homem. A noiva é um ministério, e esse ministério foi manifestado no ministério de William Marion Branham. Então eu quero voltar aqui ao parágrafo para que você entenda. As pessoas estão falhando. O irmão Branham está dizendo aqui, falham em vê-lo. Por que eles falham em vê-lo? O irmão Branham diz assim: pela maneira como ele se revela. Ele se revela de uma maneira tão simples, que as pessoas não captam a forma como Deus está se revelando, se manifestando. Então assim é com todas as promessas da Bíblia. Deus prometeu que haveria um arrebatamento. O arrebatamento, ele se manifesta numa forma simples. E as pessoas falham em ver o arrebatamento. Foi o que aconteceu agora. Deus enviou o irmão Branham. Deus enviou um profeta. Deus enviou uma coluna de fogo. Como está escrito, se eu não me engano, no parágrafo 162, não sei se é 162 ou 262, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Branham diz lá que Deus enviou, no tempo de Israel, ele enviou um profeta, e esse profeta era o sacrifício para aquele povo. Deus enviou com esse profeta uma coluna de fogo. Esse profeta era Moisés. Deus enviou com Moisés uma coluna de fogo para guiar Israel no Egito. Deus enviou uma coluna de nuvem para guiar Israel à noite. Deus enviou o profeta Moisés. E o irmão Branham diz assim: Deus enviou um sacrifício. O ministério de Moisés era o sacrifício para o povo. O povo não tinha que fazer mais nada, era somente crer e receber aquele profeta na qualidade de profeta. Por isso que a Bíblia diz lá: aquele que recebe um profeta
na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Ou seja, o galardão do profeta é Jesus Cristo. O galardão do profeta é a revelação. A revelação é Jesus Cristo. Por isso, irmão Brana pregou a revelação de Jesus Cristo. Então, nós hoje também recebemos um profeta. Nós recebemos uma coluna de fogo. Nós recebemos um sacrifício. O ministério do profeta William Marion Branham é um sacrifício para nós. Você não será salvo, por mais que você viva uma vida limpa, você não vai ser salvo por aquilo que você vive. Por mais que você não cometa erros, por mais que você nunca tenha fumado, nunca tenha bebido, nunca tenha prostituído, nunca tenha feito nada disso, isso não te salvará. Mas o que será cobrado de cada um de nós é se nós recebemos aquele ministério profético na qualidade de profeta. Então, irmão Brana, continuando aqui, irmão Brana diz assim, ó, eles falham em vê-lo pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande, olha só, Deus é tão grande e ainda assim oculta-se em simplicidade. Ele se esconde, ele se oculta em simplicidade, para se manifestar aos pequeninos. Está vendo? Não tente entender o grande. A questão hoje, irmãos, é que as pessoas estão olhando para as coisas grandes. Então, quando se fala do arrebatamento, elas estão pensando num grande evento com milhares de pessoas. E milhares de pessoas subindo num arrebatamento. E o arrebatamento não é isso. O arrebatamento não acontece dessa maneira. A Bíblia nos mostra diferente e a mensagem nos mostra diferente. As pessoas estão olhando para a ressurreição dos mortos como um grande evento, onde os corpos sairão dos sepulcros. Ora, se você ler essa mesma mensagem que nós estamos lendo aqui, em um outro parágrafo, o irmão Brana chega a dizer assim, que a ressurreição dos mortos não será os corpos saindo dos sepulcros, porque se eles saem do sepulcro numa ressurreição, ele disse assim, eles ressuscitariam corpos feios, dilacerados, podres. Irmão Brana diz isso aqui nessa mensagem. Então as pessoas estão olhando para o grande. O irmão Brana diz aqui, ó, não tente entender o grande. Por quê? Porque ele passa acima da compreensão. A manifestação de Deus, a manifestação da vinda de Cristo, a manifestação do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, do milênio, do Armagedon, a manifestação de toda a palavra de Deus passa acima da compreensão do homem. Por isso a Bíblia diz, o que não chegou nos ouvidos, o que não subiu ao coração do homem, é o que está reservado para os pequeninos, como diz o irmão Brana aqui, no tempo do fim. Então o irmão Brana diz assim, ó, passa acima da compreensão. Aí ele diz assim, ó, mas ouça a simplicidade de Deus. Olha aí, ó. Mas ouça a simplicidade de Deus. A simplicidade de Deus fala. A simplicidade de Deus é um profeta. A simplicidade de Deus trouxe para nós a revelação de Jesus Cristo. E aí irmão Brana diz assim, mas ouça a simplicidade de Deus e então você encontrará Deus aqui mesmo. Ó. Olha aí, ó. Se você ouve a simplicidade de Deus, se você ouve a mensagem de Deus, pregada através da simplicidade de Deus, que é o profeta, aí irmão Brana diz assim, ó, e então você encontrará Deus aqui mesmo, ó, não lá no céu,
não em algum outro lugar, mas uma maneira assim, ó, você encontrará Deus aqui mesmo de maneira simples. Tá vendo, irmãos? Então, que Deus abençoe você que está ouvindo aí, acompanhando, e no próximo vídeo nós vamos continuar falando mais um pouquinho dessa simplicidade de Deus. Até o próximo vídeo.